Direto do bunker do Benê. Benê Barbosa. Boa noite a todos. Bem-vindos aí, né? Mais um ano de Shot Fair, nosso terceiro ano, né? Minha terceira palestra aqui na Shot Fair. E uma coisa que a gente não pode reclamar do Brasil, né? É uma aventura atrás da outra, né? Cada ano é uma aventura diferente, não tem jeito, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o que a gente está passando esse ano e o que a gente pode esperar aí nos próximos anos, né? Uma coisa eu já digo, e o tema da minha palestra é exatamente essa, né? Desistir não é uma opção, né? Isso é uma coisa que eu falo, não é de hoje, né? Não é um primeiro momento difícil que a gente passa, né? Aliás, eu já quase 40 anos, né, falando sobre isso, passei por muita coisa e normalmente o que mais o pessoal me pergunta é por que eu nunca desisti, né? O que me fez continuar andando, continuar brigando, continuar lutando, continuar produzindo, né, mesmo em situações extremamente difíceis, né? Eu não nego que esse nosso momento é realmente singular e peculiar, mas eu não vou desistir, né? Eu nunca desisti e não vai ser agora que não vou desistir. Por que eu nunca desisti, né? Porque é tudo que eles querem. Vocês podem ter certeza, né, que 90% de tudo que a gente já passou até aqui, todas as dificuldades que foram criadas, inventadas, eu não estou falando de agora, não, né? Eu estou falando desde lá da década de 30 com Getúlio Vargas, né? Quem estava aqui na minha primeira palestra, né, que eu conto a história do desarmamento no Brasil, a primeira palestra aqui na Shot Fair, sabe disso. Então isso não é novidade. Então a ideia é sempre colocar cada vez mais dificuldades, exatamente para que eles nem precisem fazer muita coisa. Então, a partir do momento que eu desisto, pronto, venceram. E desistir é algo que só nós controlamos. Ninguém pode desistir por mim. Ninguém pode me obrigar a desistir. Eu posso ser massacrado, eu posso ser humilhado, eu posso ser torturado, pode ter o mundo jogado nas nossas costas, mas a opção de desistir é só sua. Portanto, a responsabilidade também é só sua. Então, cada vez que eu ia dormir cansado, quebrado, sabe, de saco cheio, eu pensei muitas vezes em parar. Mas eu lembro que no dia seguinte, quando eu acordava sempre com a sensação de que eu não podia parar, que isso não era uma opção, porque era exatamente o que eles queriam de mim, era exatamente o que eles esperam de todos nós, que nós desistamos. Se vocês estão aqui hoje nessa Shot Fair, vocês já deram sinal que vocês não desistiram. Infelizmente, muitas pessoas imediatamente desistiram. No primeiro bater de pés, meu Deus, acabou tudo, perdemos tudo, não tem mais o que fazer. Cara, como assim? A gente mal começou, muita gente começou há 4 anos atrás. Como assim desistir agora? Então não dá. Na verdade, né, tudo que nós estamos passando esse ano foi previsível, totalmente previsível. Era necessário uma bola de cristal? Não, era necessário olhar e fazer análises. Quem estava na minha palestra do ano passado aqui? Levanta a mão, por favor. Então vocês vão lembrar, tá? Quem foi meu aluno na Masterclass que eu fiz no final do ano passado, né? Como sobreviver aos próximos 4 anos, né? Antes da eleição sequer ter tido o primeiro turno, tá? E vocês lembram que eu falei, né? Então lá na Shot Fair do ano passado, a primeira coisa que eu apontei foi para os problemas que a gente tinha. E os nossos problemas eram exatamente o quê? Uma possível mudança do chefe do executivo, ações no STF e o grande problema, a fragilidade dos decretos. Portanto, naquele momento, a única coisa que podia sanar esse problema que a gente tinha era uma ação do Congresso Nacional, ou seja,
a aprovação de uma lei que trouxesse alguma segurança, tá? Porque nada é totalmente 100% seguro. Então eu já apontava para essa possibilidade. Muita gente me chamou de pessimista, falou que eu estava maluco, que isso nunca... Quem está rindo lembra, né? Que eu era maluco, que isso nunca ia acontecer, porque já estava ganho, estava tudo certo, porque agora nós somos 1 milhão de caques, né? E ninguém mexe com os caques, porque os caques são, como era? A força auxiliar do exército, né? E agora nós somos o quê? Agentes especiais da Polícia Federal, né? Então é isso aí. Então vamos, né? Vamos tocar isso aí. E o que a gente tinha é exatamente o que aconteceu, né? E o que eu disse que poderia acontecer? Num pior cenário, a gente voltar a uma legislação que a gente tinha em 2003. Os registros voltariam a ter validade de 3 anos. 9,5, 9 milímetros, 5,56 e outros calibres voltariam a ser restritos. Posse da arma voltaria a ser totalmente discricionária. Porte de trânsito deixaria de existir. Calibres restritos seriam de uso exclusivo de forças de segurança. Isso ainda depende aí do entendimento do STF. E transformar o desarmamento em política constitucional de Estado. É exatamente a situação que nós temos hoje. Exatamente. E quem falava assim, mas eu já tenho direito adquirido. Não existe direito adquirido sobre armas de fogo no Brasil. Por isso que não se fala em propriedade de arma, se fala em posse de arma. Posse, ela é momentânea, ela é frágil. É como, por exemplo, eu ter a posse da casa que eu alugo. Eu tenho a propriedade dessa casa? Não. A qualquer momento o proprietário pode requisitar esse imóvel de volta? Pode. Portanto, ela é frágil. E é exatamente o que nós temos hoje. Acabou tudo por causa disso? Não. Se eu achasse que tinha acabado tudo, eu não estava aqui hoje. Se vocês achassem que não tem solução, que a gente não consegue enxergar um futuro minimamente bom, vocês provavelmente não estariam aqui na Shot Fair e menos ainda me ouvindo falar. Então isso para mim já é ótimo. Ver este salão cheio hoje, né, eu já estou extremamente feliz. Podem ter certeza disso. Bom, Benê, mas o que a gente faz daqui por diante, né? Então a primeira coisa importante é entender que a análise não é torcida. Eu posso torcer para tudo o que eu quiser, só que torcida não muda a realidade. Ponto. Aliás, se torcida ganhasse, né, a maior torcida ganhariam todos os campeonatos. Não é isso que funciona. É diferente de ter esperança, né? É diferente de ter um pensamento minimamente positivo dentro da situação que a gente encontra. Mas fazer análises continua sendo extremamente importante, né? Eu, nesse tempo todo que eu estou nisso, eu nunca fui, né, ou mínimo, nem pretendi ser, né, a pessoa que fala o que as outras pessoas querem ouvir, né? Se eu tivesse esse perfil, eu era político. Vou solucionar todos os seus problemas, basta votar em mim. Eu tenho a solução de tudo, pode deixar comigo. CAC, porte, vai ter. CR, validade infinita, tá? Porte intergaláctico, conseguimos, né? Só que eu nunca fiz isso. Eu nunca prometi, eu nunca vendi fumaça. E honestamente eu me orgulho disso. Sabe por quê? Porque eu não preciso abaixar minha cabeça, né? Eu não preciso hoje estar aqui, né, com uma pessoa dizendo, porra, Benê, mas você falou que não ia ser assim. Você falou que tinha solução, que era fácil solucionar, que estava tudo ok, né? Quantos políticos nós tivemos na feira esse ano? Alguém lembra de algum? Teve algum? Não sei. Eu estou sendo uma pergunta honesta. Deputado de Goiás, um deputado. Ano passado estava cheio. Porque ano passado era o ano da promessa. Esse ano é o ano de cumprir as promessas, né? Alguém pode reclamar que o Lula não cumpriu a promessa dele de campanha? Não, né? Ele avisou. O meu objetivo é fechar todos os clubes de tiro, ponto. O que ele fez no dia 1º de janeiro? Bloqueou tudo. Então disso ele não pode ser acusado, pelo menos alguma coisa, tá?
Porra, mas tinha que ser honesto justo nisso, que desgraça, né? Tanta hora para ser honesto, mas justo nessa parte, puta que eu pariu, não precisava, né? Tá? Mas então, você quando você tem essa capacidade de analisar, você tem a capacidade de fazer o quê? De prever ações. Isso é o mais importante, né? De prever ações, de falar assim, bom, dentro dessa situação, dentro do que eu tenho, né? Uma vez que agora explodiram a nossa bolha de conforto, que a verdade é essa. Quem aqui tirou CR nos últimos 5 anos? Quem aqui não tem CR? Certificado de registro como atirador? Poucas pessoas. Olha só, a maioria aqui tirou o CR, óbvio, nesses últimos 5 anos. Ah, porque se tornou mais fácil? Não, porque as pessoas despertaram que era possível. O CR que vocês tiraram há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 1 ano atrás, foi o meu mesmo CR que eu tirei em 2007. Era um pouco mais simples, tá? Era um pouco mais simples, mas foi a mesma coisa. E é possível continuar tirando CRs daqui para frente? Provavelmente vai ser possível. Vai ficar mais difícil? Vai. Dá para superar essas dificuldades e tirar o seu primeiro CR? Dá. E quem não tem, faça. Não desista. Quem tem CR, porra, Beneus, tem o CR, o que eu faço? Cara, se mantém no nível 1 como atirador. Ah, mas eu já tenho calibre restrito. Espera, vamos ver o que acontece. Essa é a importância da análise nesse momento, tá? Para saber exatamente para onde a gente vai. E quais são as estratégias, que aí as estratégias não são coletivas, tá? Esqueçam isso. Não vai haver salvador da pátria. Não vai chegar alguém e vai solucionar os seus problemas. Como não vai chegar ninguém solucionar os meus problemas. Quantas habitualidades para cada calibre? Quantas são? 20, né? 20, se você quiser chegar no nível 3. Isso no caso, nível 3, para você poder lá na frente adquirir calibre restrito. Só que eu garanto que a maioria aqui que tem CR já tem agora calibre restrito, por exemplo, 9mm. Né? Que foi a maioria. Eu também tenho. Né? Sabem quantos calibres eu tenho? Quantos? Uns 8. Quase. Eu tenho 25 calibres diferentes. Porque eu não gosto de repetir calibre. Eu acho chato. Vou comprar um de cada calibre, né? Cara, né, se algum clube quiser que eu more dentro do clube, eu aceito propostas, né? Porque não vai ter outro jeito. 20 habitualidades para cada calibre, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar? Não, eu não vou sentar e chorar. É óbvio que eu não vou sentar e chorar. Eu vou procurar estratégias para resolver o meu problema. E resolvendo o meu problema, eu sei que eu posso ajudar e auxiliar a resolver o problema de um monte de gente. Então, nesse momento, tá? Qual é a minha perspectiva? Bom, eu não vou conseguir chegar ao terceiro nível tendo 20 calibres. Com 25 calibres, óbvio, não tem como. Então eu vou escolher lá 2, 3 calibres, tá? E vou jogar o resto para o CR de coleção a hora que, né, tiver tudo ok, o sistema do exército voltar a funcionar. Ah, Benê, mas aí, porra, a munição que você tem com esses calibres, se passa para colecionador, tem que dar fim? Bem, e daí? Dou fim, não tem problema. Vou lá para o stand um dia, atiro tudo. Blá, 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 né? Derreto o cano da arma, acabo com toda a munição. Tá? Por quê? Porque eu vou garantir o que dá. É melhor eu garantir 4 ou perder 25? O que vocês acham? Tá? E quem tem aí 1, 2, 3, 4, 5 armas, não é melhor garantir uma? Quem não tem CR, não é melhor a hora que voltar, emitir CR, tirar o seu CR, ir lá e comprar uma carabininha 22 e se manter no esporte do tiro e fazer o esporte do tiro crescer e dizer, não, nós não estamos mortos, não, nós não desistimos, porque não é possível, não é possível, tá? Claro, eu sei que tem gente que não tem capacidade financeira nem para isso, mas a maioria das pessoas, né, que está nesse meio, né, não é possível que não tenha lá. Quanto custa uma carabina 22 nacional mais barata aí? R$1.500, R$2.000, né? R$2.000, tá? Para tirar lá suas 6 idas, 8 idas no clube por ano. É melhor do que nada? Eu acho que é. É o ideal? Não. Eu passei
anos, décadas, sonhando em ter determinados tipos de armas que eram sonhos para mim, distantes. O Mini Ruger que eu tenho, né? Eu vi esse Mini Ruger numa revista Magnum, quando eu tinha 17 anos, 1987. E eu, de ler sobre essa arma, eu me apaixonei por ela. E ano retrasado eu pude comprá-la. E eu comprei. E ela está lá. Será que eu vou conseguir mantê-la? Não sei. Vou morrer por causa disso? Não. Até porque, gente, tudo isso aqui é transitório. Tudo isso aqui é muito pequeno. Então, nesse momento, não é a gente imaginar que a gente vai ganhar mais coisas. A gente não vai ganhar mais coisas. Na verdade, a gente vai tentar perder o mínimo possível. Para quem sabe, no futuro, ter uma chance, uma oportunidade de mudar isso. Porque as coisas mudam. Nada disso é eterno. Tudo isso aqui que nós estamos passando é transitório. Eu pessoalmente já passei por muita coisa, por muitas dificuldades. Eu cheguei a pegar validade CR de 2 anos. O exército demorava 6 meses para emitir o CR novo, né, que era datilografado inclusive, né? E aí quando chegava o CR, isso quando não vinha com erro, né, você tinha que fazer a alteração. Quando não vinha com erro, daqui 6 meses você tinha que entrar de novo com a renovação, senão não dava tempo de chegar. Então era isso, era o ano inteiro cuidando de documentação. Aí passou para 3 anos, aí passou para 10 anos, pô, maravilha, que bom. Só que voltou. Cara, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, sem problema nenhum, e vou salvar o que dá. O pessoal que está no meio aí, lojistas, quem aqui é lojista no setor? Porra, dificuldade vai ter. Lá no passado, em 2003, tá? De 2003 a 2007, né? Fecharam 90% das lojas de armas no Brasil. Nós tínhamos 2.300 lojas, sobraram 200 lojas abertas. O que essas pessoas fizeram para não fechar? É isso que a gente tem que enxergar, porque a bolha foi estourada, né? Houve um boom, houve, porra, coisa maravilhosa, tudo muito tranquilo para todo mundo, só que agora não é. Então, aqueles clubes de tiro lá da década de 90, como é que eles sobreviveram? Como é que eles chegaram aqui? Né? Quem ficou no mercado? Porque agora não vai ser fácil, né? Não é só ter lá o estoque, né? Então, primeira coisa, obviamente, estoque vai desaparecer. Ninguém vai fazer estoque. Aliás, o grande problema de vocês, eu sei, são os estoques já existentes que ninguém sabe o que vai fazer. E nós vamos ter que esperar aí o que decidir, né, a Diretoria Geral da Polícia Federal e a diretoria do COLOG do Exército. Mas adianta sofrer agora? Não, vamos esperar e ver o que vai acontecer. E aí é se adaptar. Não vai sobreviver o mais forte, não vai sobreviver o mais rápido, não vai sobreviver nem o mais inteligente. Porque a inteligência não necessariamente é sabedoria, são coisas diferentes. Eu conheci pessoas que não tinham instrução nenhuma, que tinham pouquíssima inteligência, né? Não seriam capazes de aprender a resolver uma equação matemática, né? Mas tinha uma sabedoria gigantesca. E são essas pessoas que sobreviveram até aqui. Foram esses atiradores que passaram por tudo isso até aqui, colecionadores até aqui, caçadores até aqui, lojistas aqui, clubes de tiro até aqui. Então você que é lojista, procura esse pessoal que está há 20 anos nisso. Falei, e aí cara, como é que você sobreviveu? E você vai ter que se adaptar. Então se você não tem uma boa análise, se você não entende, né, a questão situacional real hoje, se você fica na esperança que alguém de Brasília vai resolver o seu problema, o que vai acontecer? Você vai fechar. A verdade é essa, você vai quebrar. Você que tem armas vai perder armas. Porque você vai esperar, não, eu não vou fazer nada, aí lá na frente eu vejo o que acontece, porque alguém vai resolver, que aí 72 horas, tic-tac, agora vai, não sei o quê, o exército, alienígena, intervenção, tá? Só se for uma intervenção de alienígenas mesmo, tá? Porque ninguém vai salvar a gente vai se salvar, vocês vão salvar, eu não vou salvar vocês, eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder. Então cada um tem que pensar qual a melhor estratégia, as escolhas que você vai ter que fazer. Poxa, vou ter que abrir mão ali de 10 armas. Tá, e daí? Abre. Um dia isso muda. O que não dá é para desistir de vez. E a minha palestra é exatamente sobre isso. Eu não quero ver as pessoas desistindo, como infelizmente eu estou vendo muita gente desistir.
Lembre-se, porra, esse nosso mundo das armas é uma coisa que quem está de fora é difícil compreender, né? É difícil algumas pessoas enxergarem, né, a história por detrás de uma arma, a história por detrás de uma simples munição. É muito difícil, mas a gente entende isso. E a gente sabe que o mundo também não é só isso, né? Então cuidado com esse sentimento que a gente teve nos últimos anos aí, de pensar que tudo se resolve a política, né? Olha um pouquinho para dentro de você, olha para a sua família, olha para os seus filhos, né? Olha para aquelas pessoas que você ama. Tenha hobbies, mantenha a sanidade mental, porque não é fácil. Nesse país é uma luta diária manter a sanidade mental, a verdade é essa. Manter a tranquilidade, manter a serenidade, mesmo com todos os problemas, né? Pessoal aí, porra, lojista, donos de clube, né? Eu sei que não é fácil, já passei no passado por muitos problemas financeiros. Só que, cara, você não manter a sanidade, aí você perde tudo. Então isso tudo faz parte dessa adaptação. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai estar aqui na Shot Fair, e a gente vai falar de novo sobre isso, talvez num enfoque completamente diferente. Um ano é muito tempo, muita coisa pode acontecer. Podem ter certeza que esse descontentamento hoje não é só nosso. Tem muita gente que está lá em cima agora que é CAC. Tem muita gente lá em cima agora que hoje tem fuzil, um AR-15, meu Deus. E esse cara também não está feliz. Nós temos hoje assessores de ministros que se tornaram atiradores e se apaixonaram pela coisa, porque não é só o objeto. Uma coisa é ter um objeto que é útil, né? Um policial pode ter lá a sua arma, mas ele não liga para aquilo. Eu não ligo para carro, por exemplo. Meu carro é meu escravo. Aliás, quem vê meu carro sabe disso, né? Tá sujo, batido, eu não ligo, né? Eu não sei a cilindragem do motor, eu não sei nada. A minha paixão sempre foi armas e munições. E essa paixão, depois que ela se instala de verdade, ela é arrebatadora. E o que serviu essa grande bolha que a gente teve é que muita gente contraiu, no bom sentido, essa paixão. E isso no futuro vai fazer diferença. Quando eu falava lá no ano passado, gente, leva um amiguinho para atirar, entendeu? Tem que agir igual traficante. Vocês já viram um traficante cobrar a primeira dose? Nunca. É sempre, não, dá um tirinho aí, só um beckzinho, pega nada, vai lá, né? A gente agia do mesmo jeito, eu fiz muito isso, levar pessoas para atirar. Porque pessoas que nunca tinham contato nenhum, não sabiam o que era aquele mundo. Imaginavam os clubes de tiro, um monte de maluco dando tiro para cima, vestido de Rambo, né? Com distintivo CAC, adoro distintivo CAC, tá? É o melhor para mim. Eu acho que tinha que ser obrigatório agora. Com brasão da PF, entendeu? Porque agora eu sou agente especial CAC PF, tá? Então, se a gente não mantiver essa sanidade, se a gente não tiver uma estratégia mínima do que vai fazer no âmbito pessoal, a gente vai perder sempre. Se eles conseguiram fazer hoje o que eles conseguiram fazer, é porque eles começaram a trabalhar 60 anos atrás sobre isso, ou mais tempo. Não foi do dia para a noite. Eles tiveram essa estratégia, e tiveram o quê? A paciência de fazer. Nos últimos tempos, ali eu vejo, né, as postagens no meu Instagram, né? E muita gente falando assim, tá vendo, culpa do Bolsonaro, que não fez, porque fez lá o decreto e tinha que fazer a lei. Cara, num primeiro momento isso parece óbvio mesmo, realmente, inclusive a fragilidade dos decretos, né? Só que peraí, né? Lá atrás, né? Quantas pessoas eu via cobrando exatamente isso? O porte do CAC, por exemplo. E aí, presidente, não vai resolver? Ele foi pressionado e ele resolveu. Será que lá atrás, se ele falasse assim, gente, olha, veja bem, eu acho que o momento agora não adianta a gente fazer um decreto, porque esse decreto lá na frente pode cair. Todo mundo ia falar, sim, pô, perfeita estratégia, obrigado. Vamos esperar uma lei ser aprovada há mais 4 anos. Todo mundo ia gostar disso, né? Todo mundo ia falar, pô, isso mesmo, é a melhor estratégia essa, a gente tem que ter paciência, não, né? Então todo mundo quer solução rápida e fácil, e principalmente se eu não me envolvo.
Eu não tenho que fazer nada, pronto, ele já assinou o decreto, acabou, estou resolvido. Estamos resolvidos? Nem um pouco, isso era óbvio. Isso era óbvio. Tá? Então a gente tem que ter essa maturidade nesse momento, isso é o principal, essa tranquilidade, né? E essa estratégia mínima para sobreviver pelo menos aí mais 4 anos. Lembre-se, nós estamos nos primeiros 6 meses de governo, é muito pouco. Só que nós temos que lembrar também que daqui para frente, esse governo vai ter que começar a ter problemas muito sérios. E talvez essa ânsia aqui contra a gente não consiga se sustentar com tanta veemência, tá? Com tanta energia, com tanto custo, com tanto gasto. Talvez eles tenham que em algum momento tirar o pé do acelerador, por exemplo, quando a gente entrar numa crise econômica que vai acontecer mais dia ou menos dia. E aí vai atingir todo mundo, mais ainda. Eles vão ter que resolver isso. Criminalidade vai crescer, é inevitável. Tá? Eles vão ter que lidar com isso também. Então eles também vão ter muitos problemas para lidar. Né? Eu não acredito que nós sejamos o centro das atenções por muito tempo. Tá? E nesse momento, o melhor mesmo é não ser o centro das atenções. Porque um grande problema que a gente está tendo hoje é uma coisa só: vingança. Cada um de vocês aqui, hoje é visto pelo atual governo como um inimigo deste governo. Porque se relacionou diretamente, em especial a questão dos CACs e dos clubes de tiro, ao próprio bolsonarismo. Então cada um de vocês, para esse governo atual, é o cara que é inimigo do governo. Portanto, você tem que ser destruído nas suas intenções. Isso foi muito ruim. Então a gente precisa começar a mostrar que a questão não é essa. A questão não é política. Sequer a questão é ideológica. É uma questão de princípios, de direitos, de liberdade individual, de história, de uma coisa humana. É tudo isso, é esporte mesmo. Então a gente precisa reforçar esses lados, para quebrar esse estereótipo do CAC, né? CAC de fantasia, com distintivo, né? Achando que vai dar tiro na rua ou vai atirar na Polícia Federal, porque isso não vai acontecer, a verdade é essa. Isso só piorou, né? Quantos bravateiros a gente teve que enfrentar no caminho, né? Porque se vier, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu mato todo mundo. Se bobear, esse cara, se olhar agora nos grupos, ele está vendendo a arma dele, né? Ele é o primeiro, fala, ih, não deu, falhou, tá? Esqueçam o que eu disse, tá? Não é bem assim. Tá? Então a gente tem que trilhar esse caminho de serenidade, como eu já falei, né? De responsabilidade, né? De honestidade, tá? Com nós mesmos, para tentar, né? Salvar o máximo possível a nós mesmos. Porque se cada um se salvar nesse momento, todos vão se beneficiar com isso. E a ideia é exatamente essa. Nesse momento, o principal é realmente... Opa, apagou tudo aí. Volta o último slide para mim, por favor. Né? O nosso momento agora é realmente de se adaptar, continuar e não perder. Lá para frente, eu tenho certeza que um dia a gente vai ganhar. Muito obrigado. Eu vou abrir então para vocês para perguntas. Sim. Meia horinha aí de perguntas. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vai passar o microfone? Sim, tem microfone. Então tá bom. Depois deixa eu já avisar, tá? Depois... Do livro? Isso. Do livro. Isso mesmo. Né? Depois, a sessão de autógrafo, que a gente tiver com meus livros aí, tem um livro novo também. A gente vai estar ali na sala de imprensa, tá? Então, na hora que acabar, eu vou correr direto para lá. Professor Benê, todo mundo comigo. Acho que mudou o local. Mudou de novo. Vai ser na sessão cultural, lá dentro do pavilhão. Não, era na sessão cultural, mas aí passaram para cá. Passou de novo? Não sei já. Aí depois, você tem meia hora para descobrir para a gente, por favor. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É Brasil? Inclusive nada. Quem quer fazer uma pergunta, pode levantar o braço, o microfone vai chegar até você, por favor. Só uma curiosidade, quem é do bunker aqui? Opa, ótimo. Bunker em peso, que legal, bacana, obrigado. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Não? Ninguém? Sempre tem a primeira.
possível? Um de cada vez? Ali, no fundo, ali, pronto. Até o final das perguntas, vamos informar o local para a assinatura do livro. Façam perguntas devagar, então. Boa noite, Benê. Parabéns pela palestra. Sobre... Seu nome, por favor? André, de Porto Alegre. Tá. Sobre o 38, você comentou nas redes sociais esse dia que você achava que isso ia cair, que você achava que foi um equívoco. Comenta um pouquinho sobre a questão do 38, de onde o Exército tirou aquele... Vamos lá. O que aconteceu, né? Como vocês devem saber, pela legislação agora, né, pelo decreto, né, o 38 está como calibre restrito. Por quê? Porque o que define o calibre restrito é a energia dele, né, os joules. E essa energia, para ser considerado restrito ou não, ela está dentro de uma tabela criada pelo Exército, que está numa portaria, a portaria 1222 do COLOG, tá? Que ali diz cada calibre quantos joules, e aí você vai chegar à relação se ele é restrito ou não, tá? Me parece, né, que a intenção nunca foi transformar o 38 em calibres restritos, porque assim, a promessa sempre foi o seguinte, né, nós vamos... a promessa não, né, mas é o que dava para entender nas entrelinhas, né, embora muita gente não acreditava nisso, né, é que eles iam retornar todos os calibres que eram restritos ao status de restrito. Portanto, o 38 estaria fora, né? Além de tudo, você vai inviabilizar na prática, né? Eles fizeram um quebra-galho ali, mas você inviabiliza, por exemplo, praticamente toda a segurança privada que utiliza 38. E daqui para frente, com novas aquisições, teria que usar calibres revólveres calibre 32, que nenhum fabricante mais no mundo faz, né? Portanto, eles não teriam opções de revólver, não sei, revólver 22, né? Então, me parece que semana que vem vai ter uma reunião do COLOG com a Polícia Federal e eles vão reavaliar aquela tabela do decreto da portaria 1222 e vão jogar o 38 de novo para calibre permitido, tá? Então, eu não acredito que esse calibre fique assim, tá? Mas vamos ver, né? Mais uma pergunta? Lá no fundo, por favor, nome... Ali com a caneta verde na mão. Só dá o microfone para o próximo que quer perguntar. Quem que é o próximo que vai perguntar? Ali, lá no fundão. Ali, tem uma moça ali atrás. Boa noite, Bené. Meu nome é Gilson Santos, sou de Capelinha, interior de Minas Gerais, da GIG Competições. É o seguinte, no começo do decreto, o governo ele deu uma entrevista dizendo que pediu ao ministro da Justiça que fechasse todos os clubes de tiro. Na sua opinião, isto pode se tornar real ou é simplesmente uma bravata? Vamos lá, eu acho que o objetivo é esse, né? Me parece bastante claro, e o grande problema hoje de todos os clubes, em especial os clubes urbanos, é a questão da distância de escolas. Né, 1000 metros, hoje, se você pegar na área urbana de qualquer cidade, né, dificilmente, né, a menos, você não vai ter uma escola num raio de 1 quilômetro, né, uma escola de um raio de 1000 metros. Isso já cria uma dificuldade, né, que vai ter, em tese, esse clube teria que mudar de local em 18 meses, que é o prazo dado pelo próprio decreto. O que eu falei, né, 18 meses é muito tempo, né? Aí o próprio Lula falou isso, o próprio Dilma, né, ministro Dino, acabou dizendo, não é bem isso, não é por aí, né? Tentou dar uma passada de pano, né? Mas me parece que é isso. É aquilo que eu falei, né? Eles querem criar dificuldade para impossibilitar as pessoas, sem precisar proibir, né? Isso é uma estratégia deles há muito tempo, né? Então, assim, não me parece que eles querem chegar a este ponto de proibição. Exatamente para passar essa ideia, continuar passando essa ideia de não é que a gente quer fechar tudo. A gente está criando regras, porque acabou o oba-oba, né? Só que, se 99% não consegue cumprir essa regra, é a mesma coisa que você proibir, que foi a questão dos calibres, né? Quando lá atrás eu falei assim, gente, né, quem não tem, compra, né? Por quê? Porque proibir é uma canetada. Tomar essas armas é outra história. Né? Então, quando você falava lá que tinha 100 mil armas, 200 mil armas, 500 mil armas, 1 milhão de proprietários, né? Você tomar, né, essas armas de 1 milhão de pessoas, o custo político disso e social é muito grande. Então, é muito melhor que essa pessoa desista.
A próxima fase, já podem anotar aí, né? A próxima fase para essa desistência vai ser o quê? Oferecer dinheiro pela sua arma. Né? Então, não, acho que não vai ser 150 não. Eles acho que vão colocar um cacife grande aí, tá? Me parece. Né? Tipo 175. Né? Por quê? Porque o CAD andou pedindo informações aí às lojas sobre... É isso, né? Sobre valores, notas fiscais, valores de armas reais, ou seja, pô, vendeu 9mm por quanto? Né? Porque provavelmente disso eles vão fazer uma média e vão oferecer uma grana aí para recompra dessas armas. Né? E aí assim, poxa, eu vendi uma arma minha, só se fosse para comprar outra. Aliás, a história é sempre bom a gente conhecer, né? Austrália. A Austrália, na década de 90, ela optou pelo desarmamento também e basicamente proibiu todas as armas semiautomáticas curtas. Né? Então, qualquer tipo de pistola, não sei algumas exceções, né? Mas basicamente ficou proibido. Só que ela não proibiu revólveres. E o governo fez uma campanha de payback, né? de compra, de comprar de volta, né? Como se um dia tivesse sido deles. E aí as pessoas faziam o quê? Só que eles pagaram muito bem pelas armas. Aí eu tenho um amigo meu que fez isso na época lá. Né? Ele vendeu a pistola para o governo, foi lá e comprou 2 revólveres. Vocês entenderam? Então tá bom, por quê? Porque o cara percebeu que assim, ó, uma hora eu vou perder essa porra aqui. Então beleza, tá bom, eu te vendo, governo, obrigado, né? Você me retorna um pouquinho do meu imposto, né? E agora eu pego esse dinheiro e compro outra arma. Né? Pode ser uma saída? Pode. Dá raiva? Muita. Mas não é melhor do que perder? Eu acho que é. Né? Então vamos ver como vem essa campanha de recompra. Não que eu vá ser um apoiador dessa campanha, óbvio, mas dentro daquelas estratégias pessoais que eu falei para vocês, você tem que considerar essa opção. Né? Porque assim, poxa, eu tenho algumas armas. Né? Agora, pô, uma pessoa que tem uma arma só. Né? Porra, eu tenho só uma pistola, calibre 9mm, que agora é restrito. Pô, será que daqui 3 anos eu consigo renovar isso daí? Ou será que de repente, nesse momento, eu consigo... Né, me desfazer dela de uma forma absolutamente legal, né, e na sequência comprar um revólver? Por que não? Melhor que nada? Eu acho que é. Né? Então a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de coisa. Próximo. Benê. Aonde? Aqui no fundo, ó. Vi. Cá no fundo. Bem fundo mesmo. Bem no fundo. Turma do fundão. Turma do fundão, sempre foi um problema. Tem uma senhora aqui do meu lado, uma tal de Karen, você conhece? Ouvi falar. Então tá bom. Meu nome é Mauro, eu já estou aqui, é a 2ª edição da Shot Fair que eu estou aqui. Legal. E acompanho o seu trabalho junto com o do Fabrício, que está ladeando aqui comigo, há muito tempo. Ô, Rebelo, tudo bem, meu querido? E eu vim agora para a Shot Fair pensando, no voo eu vim pensando, nós só temos um caminho para o Brasil, que é uma revolução cultural. Boa. E nossa, você é uma das pessoas... Você começou a revolução, já me deu até um ataque cardíaco. Imaginei. Eu falei, oh, Jesus. Eu imaginei, mas foi uma provocação. Vamos nós. Isso. Mas é porque a gente não tem outro caminho. O caminho agora é pela cultura. E a gente que viaja muito o Brasil sabe que o Brasil são vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Exatamente. Não há uma única cultura, né? Isso. E eu queria uma orientação sua sobre o que devemos fazer. A gente já tem canal no YouTube, já faz um monte de coisas. Qual que é a sua visão aí dentro dos próximos 10 anos, porque isso não é um trabalho para amanhã. Exato. Os próximos 10 anos, porque desistir nós não vamos mesmo. Vamos lá. O que é que nós temos que fazer? Isso é algo que eu também já falo há bastante tempo, né? Que as mudanças significativas e duradouras, elas carecem de uma base cultural. Todas elas. Né? Quem conhece aqui Antônio Gramsci? Né? Pode levantar a mão, por favor. Antônio Gramsci. Né? Esse cara escreveu há 60 anos atrás tudo o que está acontecendo agora. Tá? E ele dizia que, né, a perfeição do trabalho dele se daria no momento que as pessoas se tornariam socialistas sem perceber que eram socialistas. E é exatamente o que ele conseguiu fazer. Tá? Hoje, se você pegar mesmo dentro da suposta direita, né, você vai encontrar o socialismo arraigado na alma dessa pessoa de uma forma que ela não percebe. Ela não consegue entender. É mais por quê? Porque aquilo já está no subconsciente dela. Quer ver, por exemplo, né? Não vou citar nomes, mas tivemos aí um deputado da direita que propôs a regularização, o controle e a fiscalização de zarabatanas e arcos e flecha. Não é zoeira. Não é zoeira. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar.
Porque na cabeça dele aquilo não tinha nada demais, uma vez que isso estaria sendo utilizado para criar guerrilha dentro dos índios. Falei, meu Deus do céu. E como é que você vai controlar a porra de uma flecha? Que o cara faz com bambu, né? Com gravação laser no bambu, né? Controlar a plantação de bambu, né? Quem tiver bambu em casa vai ter que ser fiscalizado. Pelo amor de Deus. Isso, eu estou falando numa coisinha desse tamanho, tá? Desse tamanho. Isso é extremamente... Por que nós não temos, até hoje, a maioria no Congresso Nacional? Mesmo hoje com uma bancada maior, dita aí de direita. Porque a questão do desarmamento entrou na cabeça das pessoas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Tá? É o que eu sempre falo, né? Vocês acham que um ministro do STF, ele se torna desarmamentista quando ele vira ministro? Não, ele já chega lá assim. Ele só vai ter poder para colocar isso em prática, que é o que está acontecendo. Então adianta eu dialogar com esse cara hoje? Dá para imaginar que ele vai mudar de opinião, porque ele realmente acredita naquilo. Dá para imaginar que ele vai mudar de opinião agora? É impossível. Então se eu focar nisso, eu vou perder tempo, energia, dinheiro, tudo. Então eu preciso focar naquele cara que não chegou nem na faculdade ainda. Aí ele vai chegar na faculdade, ele vai se formar em direito, ele vai advogar, ou ele vai prestar um concurso, barará, barará, barará. Daqui 40 anos ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí as coisas vão mudar de verdade. Só que às vezes é difícil as pessoas, e não vou falar que eu sou diferente disso, né? Você ficar imaginando uma coisa tão a longo prazo assim, é complicado, é difícil. Mas eu vou falar para vocês, isso já começou a acontecer. Vocês acham que essa explosão de CAC nos últimos 4, 5 anos, ela foi natural? Ela não foi natural. Tinha gente falando disso há 40 anos atrás. O Rebelo é um deles lá. Nós da velha guarda, né, Rebelo? Nós da velha guarda. Isso aí foi vindo. Quantos meninos ali de colegial, saindo do colegial, indo para a faculdade, me escreveram dizendo, olha, eu fiz o meu TCC em cima do seu livro. Quantos? Eu perdi a conta. Cruzei aqui com alguns policiais aqui de Santa Catarina, fardados, pessoal bacana, tá? Todos muito novos ali, 20 e poucos anos. Tá? 2 deles fizeram TCC em cima do meu livro. Você acha que um cara desse vira a favor do desarmamento em algum momento da vida dele? Ele pode ser comandante geral, ele vai continuar pensando assim. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que ser. Eu tive uma informação semana passada muito interessante, até surpreendente, tá? Que o problema hoje, nessa questão das armas de fogo dentro da Polícia Federal, não é mais da nova geração. É da velha geração da Polícia Federal. O pessoal que está entrando agora já tem uma cabeça completamente diferente. Olha só que coisa incrível. Era de se imaginar o contrário, né? Mas não, e quem me disse isso eu não tenho por que duvidar disso. Então as coisas estão acontecendo. Então a gente tem que continuar fazendo essa coisa acontecer. Tá? Por isso que eu continuo fazendo, escrevendo livro, fazendo, né, artigo, falando com as pessoas, convencendo. É isso que tem que fazer. E cada um pode fazer isso. Você não precisa de uma rede social grande, você não precisa de um jornal. Não, você tem um amigo, você tem um sobrinho, você tem um filho. Pelo amor de Deus, não deixem seus filhos crescerem desarmamentistas, porque o mundo vai tentar, e vai tentar. Tá? Esse trabalho tem que ser feito. Por quê? Porque ninguém vai fazer por você. Muito simples. Mais alguém? Aqui. De onde? Aqui. Meu nome é Fábio Garcia, sou de Caçador, membro do Bunker. Legal, opa. Assim, a gente vê, politicamente a gente se sentiu pressionado, eu pelo menos, vários influencers do mundo armamentista dizendo assim, tá na hora de você cobrar a pessoa que você votou, tá na hora de você se... Mas aí vem os PDLs, vou citar alguns aqui, do Polon, do Paulo Belinski, até aí é discutível. Mas daí quando você vai judicializar, isso já é um risco. Não, é um problema seríssimo. Qual que é o seu... Vamos lá. PDLs, né? Projetos de lei aí que derrubam, sustam ou qualquer ação aí contra esses decretos. Primeiro ponto, a gente não tem maioria, tá? Na Câmara, talvez até conseguisse se alguém realmente se empenhasse nisso, alguém grande, né? No Senado a gente não tem.
Tá? Nada que é nosso passa pelo Senado. Isso aí vocês podem esquecer. A importância desses PDLs é o quê? Manter a pressão. E manter a discussão em cima disso. Né? Então, cada vez que isso sai no jornal, sai no rádio, sai não sei o quê, levanta a discussão, outras pessoas se interessam, né? Muitas pessoas vão ter conhecimento desse tema, vão entender o que está acontecendo e vão buscar mais informações, de preferência em canais oficiais, né? Que a gente sabe o nível de contaminação. Tá? Então, a importância é essa, a pressão tem que ser feita. Né? O pessoal que foi eleito com essa bandeira tem que ser cobrado mesmo. Tá? O que não dá é aquela cobrança do tipo, e aí, você não fez nada até agora? Porque o cara vai virar e falar, tá, e o que eu posso fazer? Porque nesse momento não tem o que fazer. O que ele pode fazer é fazer um PDL, é isso mesmo, beleza, perfeito, é o que dá. Continuar discutindo, continuar levando informação, usando os canais que o Estado deu para ele, como deputado, como senador, como vereador, não importa, para fazer isso, para levar informação, para criar, para manter esse debate aberto. Por que o debate é bom? Quem aqui é o aluno da oficina de argumentação? Né? Alguém dos nossos, com mínimo de preparo, perde debate? É impossível. É impossível. Qualquer aluno meu da oficina de argumentação ganha de qualquer debatedor deles. Isso eu afirmo. Tá? Então, por que não acontece? Quantas vezes me chamaram para debate nos últimos 4 anos? Por que será? Porra, porque não dá, né? Não tem jeito. E não sou só eu. Qual foi o último debate que a gente viu sobre o tema? Não tem, não acontece mais. Você pegar a pessoa preparada, ela engole o cara fácil, na argumentação. Tá? Então a gente tem que gerar esses debates, e a questão política gera isso. Isso é importante. É preciso aproveitar isso. Questão da judicialização. Isso não pode acontecer. Quando eu digo judicialização, eu não estou falando de você entrar, por exemplo, com uma ação na esfera estadual, na esfera federal de primeiro nível. Estou falando de STF. Qualquer coisa nesse sentido, que chegar no STF, a gente roda. A gente perde e aí acabou, tá? Esse momento que nós temos com os calibres restritos, né, é que o STF já determinou isso. É sentença do STF. Calibre restrito é de uso exclusivo de forças de segurança ou em benefício da segurança nacional. Tá? Então a gente vai ver até onde isso vai. A decisão deles já é essa. E qual é o problema de uma decisão do STF? Não tem como mudar. Vira constitucional. Tem força constitucional. Nenhuma lei pode mudar. Então hoje, se aprovasse uma lei, fala, não, 9 milímetros, qualquer um vai poder usar. Ele, ainda com status de restrito, o STF diz, não pode, essa lei é inconstitucional. Tá? O Rebelo é muito melhor, conhece muito mais essa parte do que eu. Estou falando muita besteira ou só um pouco, Rebelo? Não, né? Tá? Então a gente tem que cuidar disso. Se subir qualquer coisa agora para o STF, acabou. Ah, mas a nossa bancada da bala vai fazer lá uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional. O problema é que o STF também tem poder para decidir que uma PEC é inconstitucional. Ou seja, mesmo que o Congresso Nacional hoje mudasse a Constituição, o STF tem o poder para dizer, não, essa mudança na Constituição é inconstitucional. Olha que merda que nós estamos. Não é fácil. Por isso que eu falei, não há solução simples. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar quebrando a cara. Se esperar que os outros façam, a gente vai continuar quebrando a cara. Então a gente tem que ser minimamente inteligente, né, e tomar cuidado aí, muitas vezes com essa ânsia de mostrar trabalho demais. Tá? Nós já tivemos um problema desse há muito pouco tempo atrás, quando uma associação judicializou no STF uma ação nesse sentido. Perdeu, óbvio. Como é que o cara vai provocar o STF acreditando que vai vencer? Ou não é de hoje, né? Esse tipo de julgamento político, ideológico, em detrimento do julgamento técnico, ele começou lá em 2007, com a questão das armas de fogo. Ninguém lembra disso. Tá? Nas ADIs que foram propostas contra o Estatuto de Desarmamento, e a partir dali, Lewandowski, na época, julgou as coisas em cima do que ele acreditava, e não na questão da tecnicidade. E nós lá atrás gritamos, porra, isso vai ser um problema sério. O STF vai se tornar
um órgão que vai julgar fora da questão jurídica. E a velha guarda acertou mais uma vez, porque era o caminho óbvio. Só que naquela época era só sobre armas, ninguém ligava para arma em 2007. Nós éramos desse tamanho, nós não éramos ninguém. Então ninguém ligava, falava, dane-se, não gosto de arma mesmo, por que eu vou me importar com isso? Porque, cara, é tão banal falar isso, é tão quase piegas, né? Está todo mundo no mesmo barco? Sim, é muito simples, é isso. Não existe, aconteceu com eles, não vai acontecer comigo. É inevitável, é só questão, né? Não é se, é questão de quando. Tá? Então o que a gente não pode é realmente cair nesse tipo de armadilha, nesse momento, tentando mostrar um trabalho muito forte e acabando, né, piorando as coisas. Mais alguém? Ali no meio, de boné, dedo estendido. Está chegando o microfone aí. Boa noite, Benê. Boa noite, meu querido. Também sou Fábio, também membro do Bunker. Opa, Fábio. Aliás, quem não é, procure entrar porque vale muito a pena. Obrigado, querido. Prazer estar aqui na sua palestra. Obrigado. A dúvida fica assim, em relação ao novo decreto, Benê. Aquisição de arma agora, novamente, né, mesmo que para posse, ou quem tem CR para comprar sua arma, no meu caso seria a primeira arma, mostrar... tem que a efetiva necessidade. Como é que você vê isso para quem é atirador esportivo? Será que vai ser considerado o fato de ser ou não? Então, o que acontece, né? Esse decreto ele foi muito mal escrito, né? Você percebe ali que muita coisa ficou não claro, né? Essa foi a primeira dúvida que eu tive quando eu comecei a ler. Eu acho que até mandei para você, né, Rebelo, na hora, para você, falei, você entendeu isso também? Porque ele também refere-se à questão da concessão do CR, né, a efetiva necessidade para ser atirador. Quem é que tem efetiva necessidade para ser atirador? Difícil, né? Por que você quer ser atirador? Porque eu quero praticar o esporte do tiro, né? Então eu não sei como eles poderiam obrigar alguém a justificar ou comprovar efetiva necessidade. Então esse é um ponto que eu acho que também, né, vai ser dirimido ali a dúvida quando vier as normativas da Polícia Federal, né? Porque realmente não faz sentido, né? Se você até está pedindo uma arma para defesa, que embora para mim também não faz o menor sentido, né? Você, sendo brasileiro, né, ter que justificar porque você precisa de uma arma, né? Aliás, isso não tinha que existir, mas existe, então a gente vai ter que trabalhar com isso. Tenho acompanhado aí pessoas que têm entrado com pedidos e desde que minimamente bem justificados, esses pedidos têm saído, tá? Então agora vamos esperar para ver como isso vai valer para o CR, tá? Mas eu não acredito que eles cobrem essa discricionalidade, porque realmente não faria sentido nenhum, tá? Contamos com isso, né? Com algum bom senso, né? A verdade é essa. Mais alguém? Aqui. Deixa só. O microfone aqui. Onde está o microfone? Está lá atrás, já está lá, peraí. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, meu querido. Meu nome é Tiago, eu sou de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Conheço. Acompanho bastante seu trabalho, não sou membro do Bunker ainda, mas pretendo sê-lo. A minha dúvida ainda sobre o tema dos calibres, né? Você mencionou sobre a questão da reunião, né, que deve ocorrer nos próximos dias para uma possível revisão disso. Dentre as inúmeras atrocidades do decreto, uma que assim me deixou pasmo dentre várias, né? Em relação às armas longas, né? As armas longas para os calibres restritos, elas são consideradas permitidas até determinada energia, desde que sejam armas de repetição, de ferrolho, né? Etc. E desse quesito, né, ficou uma coisa no limbo, que eu não percebi ninguém falando ainda sobre isso, não sei se você falou, se falou, me desculpe, eu não vi, que é, inclusive, sei lá, uma 7022 semiautomática, ela ficou no limbo, porque ela está dentro da condição de energia, mas ela é semiautomática, e ficou essa
essa coisa que não está descrita. Sim, aí tem a gente muita coisa imagina assim, não está descrito, então está liberado. Mas não é bem essa a interpretação. Essa possível reunião para revisão disso abrangerá também essa atrocidade, você acha? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que um dos objetivos seja realmente dirimir algumas dúvidas que eles mesmos têm. Né? Porque assim, tem muita coisa, o pessoal vem me perguntar, que não tem como responder. Por quê? Porque é uma dúvida minha também, né? Não está claro. E a gente vai ter que esperar o quê? As normativas da Polícia Federal. Né? A questão do calibre é uma. Então, aí você vai ter N interpretações. Né? E, no final das contas, o que eu tenho falado para o pessoal, falou, gente, não adianta ficar interpretando, por quê? Porque não é a minha interpretação que vai valer, não é a sua, não é a sua, não é a sua, é do diretor-geral da Polícia Federal. É a interpretação dele. Se ele interpretar que sim, a 7022 é uma arma agora de uso restrito, vai ser. Porra, é loucura, injusto, mas vai ser isso. Não acredito que aconteça, tá? Não acredito que aconteça. Por exemplo, uma outra interpretação que o pessoal tem usado muito, eu particularmente não concordo, tá? Que é o seguinte: o 9mm ele é restrito para pistola, mas ele não é restrito para arma longa. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque desde que se criou o critério de se restringir calibres por energia, isso já acontecia. Então, por exemplo, você tinha vamos pegar aí o 45, tá? Que ele era restrito, porque ele tinha aquela energia em pistola, e obviamente você não podia comprar uma arma longa nesse calibre, porque o calibre se tornava restrito, não era a arma em si. Né? Teve gente falando assim, mas a pistola de 3 polegadas 9mm não alcança a energia. Cara, pelo amor de Deus, isso não existe, nunca existiu, não vai existir. Porque o que torna, né, a restrição ela é em cima do calibre, tá? Ou em alguns tipos de mecanismo, como as armas automáticas, né, as armas que dão rajada. Tá? Então, se ela é restrita naquela arma curta, automaticamente ela é restrita para aquela arma longa. Por isso que no passado, né, você tinha as restrições que armas longas, né, as carabinas longas, no máximo era o 44-40. Porque não existia isso, senão não faria sentido. Você teria outros calibres liberados para, né? E aí, todo um complicador, né? Aí eu vendo na minha loja um calibre que é restrito e ao mesmo tempo não é restrito. Não existe isso. Né? Não, esse 9mm aqui é o 9mm das pistolas. Esse aqui é o 9mm das carabinas. Para esse 9mm aqui eu tenho que ter vigilância 24 horas. Para esse 9mm aqui não, eu não tenho porque não é restrito. Qual é o sentido? Para mim não parece ter sentido nenhum. Agora, isso vale alguma coisa? Muito pouco, né? Porque o que vai valer é o cara que vai assinar lá as normativas, tá bom? Uma última pergunta, por favor. Vamos lá, a última pergunta. Já sabemos para onde vamos? Temos uma informação importante, doutor Bené. Vamos lá, meu querido. Nós vamos para a sala de imprensa. Vamos para a sala. Eu estava certo. A sala de imprensa, para todos que queiram depois acompanhar o Bené Barbosa, logo depois do acesso às escadas, uma sala frontal, sala de imprensa, para conversar mais um pouquinho com o Bené. É virando à direita ali à esquerda, é isso? Camba aqui à direita na saída, isso. Depois à esquerda. É isso aí. Vamos lá, última pergunta de quem era? Eu. Ali. Boa noite, Bené, prazer. Meu nome é Fabrini, eu sou de Caxias do Sul. Eu e meu marido nós somos do bunker. Eu estou sempre junto. Para nós já é íntimo, porque toda noite está lá em casa, ou tem aula, tem a oficina de argumentação, tem as aulas. Parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Mandar um abraço do Gustavo Cassina para ti. Gustavinho. Espero que logo estejas lá também, né? Para dar uma palestra para nós. Bom, primeira coisa, eu acho que tudo tem um lado bom, mesmo que não seja excelente, é preciso ver isso. Tu trabalhas muito nesse sentido também, né? Sim. E na nossa experiência, eu não tenho CR. Vou tirar, perdi o pulo aí, apesar do meu marido insistir. Viu, ele tinha razão. Eu tenho uma... Pera. Calma. Calma, que nós temos um momento inédito. Alguém filma isso. Uma vez. Você disse que o seu marido... Sim. O quê? Tem. Ele tinha razão? Tinha. Meu Deus! Temos um milagre!
Vamos verdade, lá, querida. Né? Nesse ponto, sim. Mas então... e eu tenho, a única arma que eu tenho que está no meu nome, é uma carabina de pressão e que parece, a gente estava discutindo no nosso clube que alguns calibres aí 6 já pode ser até restrito. Que ponto chegamos, né? E em Caxias eu sou titular da Coordenadoria da Mulher, sou advogada também, e a gente desenvolve políticas públicas e também, principalmente, relação à violência contra a mulher. Legal. Né? E sempre quando a gente fala, eu levo esse assunto de defesa pessoal, de tirar CR, e incutir um pouquinho, né? Eu levo uma saraivada delas mesmas. É bem difícil, por isso que eu acredito que realmente seja uma revolução, enfim, cultural, né? Que tem que começar aí e a gente plantar. É o que tem que acontecer. E o lado bom que eu digo que veio um pouco desse decreto, dessa mudança, é que, por exemplo, o Rogério, que é o meu marido, ele tem CR, ele atira já desde criança, né? E em função até das aulas, enfim, de se atualizar, ele já começou a se preparar e começou a competir. E desde o início do ano até agora, ele já está nível 3. E ele tem uma paixão por isso, e é um desportista que ele tenta desenvolvendo isso. Eu acho que é muito bom, sabe? Tá vindo talentos aí e pessoas que estão se engajando realmente no tiro desportivo em função de ser meio que obrigatório, né? Isso é verdade o que você está falando, né? Que apesar dessa desgraceira toda, eu sou radicalmente contra qualquer coisa que seja obrigatória nesse sentido, né? O que a gente vai ver acontecer é o despontar aí de grandes campeões. Né? Porque assim, né? Por que o Brasil se destaca tanto no futebol? Né? Porque Deus chegou aqui e falou assim, aqui só vai ter jogador de futebol, né? Não é por isso. É porque ele é popular. E aí você tem milhares, né? Quiçá milhões de crianças jogando futebol, né? E em algum momento elas começam a se destacar, né? E vai fechando, é aquela pirâmide, né? Como qualquer outro esporte, né? Você tem, quanto maior a base, né, de praticantes, mais chance de você ter alguém se despontando, né? Por que o Brasil nunca teve um grande campeão de xadrez, por exemplo? Porque não existe? Não, provavelmente existe alguém, só que ele nunca começou a jogar, isso nunca chegou nele, né? Por que não existe determinados esportes? Porra, sei lá, porque não são populares, né? E aí aquela pessoa que talvez fosse um fenômeno naquele esporte, ela nem sabe que ela tem esse dom, essa capacidade, essa vontade, né? Então isso eu não tenho a menor dúvida que realmente vai acontecer, né? A gente vai ver no futuro aí, eu já tinha essa previsão até com essa questão, porque assim, cá entre nós, é pouca gente, né? Muita gente criticava, né, o cara que tirava CR para comprar uma G2C, né? Comprou CR e comprar G2C, isso não é atirador de verdade. Falo, gente, vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Pô, tudo bem, uma pessoa fazendo isso. Agora, 1 milhão de pessoas fazendo isso. É 1 milhão de pessoas, na maioria das vezes, pessoas que nunca tinham dado um tiro na vida. Que nunca tinham entrado num clube de tiro. Que não sabiam sequer o que era esporte de tiro. Quantas vezes que me acompanham no Instagram, quantas vezes vocês viram respondendo na caixinha do cara que falava para mim, Benê, quero comprar uma arma para esporte e para defesa. Falou, tá, esporte, qual categoria você vai atirar? O cara vai dizer, oi, tem isso? Porque o cara achava que esporte era ir lá no stand, pôr um papel na frente dele e furar o papel. E ele não sabe, que tem PSC e DSC, tiro ao prato, tiro olímpico, duelo NRA, silhueta metálica, que é uma delícia, tiro de preguiçoso, né? Por isso que eu gosto. Não tem que correr, não tem que ficar deitado atirando, é uma delícia, né? Não dá trabalho, né? É suar esse negócio aí, não é comigo. Então assim, as pessoas não conheciam isso. E agora elas vão voltar a conhecer. Porque elas vão ser obrigadas a participar de algumas modalidades se ela quiser manter o CR dela. De novo, não estou elogiando o que foi feito, tá? Porque você fala assim, o Benê falou que o decreto é bom. É um mato quem falar isso. Arranca os dentes, tá? Porque não foi isso que o Benê falou, tá? Então assim, mas isso vai acontecer, né? Eu achei interessante a sua leitura nesse sentido, tá? Então a gente vai ver isso acontecer. Beleza, meus queridos? Antes da gente encerrar, deixa eu fazer uma fotinha de vocês daqui de cima, que tá tão bonito isso aí. Vamos lá. Olha que beleza. Nem cabe todo mundo. Vamos lá, fazer um videozinho rapidinho aqui assim.
Digam olá, digam tchau, dê tchauzinho aí. Vamos lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom demais ter vocês aqui. Até a próxima. E ano que vem, se Deus quiser, vai ser o dobro. Porque desistir não é uma opção. Muito obrigado. Obrigado. A Shot Fair agradece.